Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre um tema que é muito importante. Acho que vocês lembram que em uns vídeos anteriores aí eu conversei com vocês um pouco sobre o Setembro Verde, né, que fala basicamente sobre a importância da inclusão de pessoas com deficiência, fala da acessibilidade, enfim, é um tema basicamente focado na pessoa com deficiência em si. Mas o setembro, ele também traz a campanha do Setembro Amarelo, que é basicamente falar sobre a importância da saúde mental, a importância da vida, né, e do quão é importante você tomar cuidado com o suicídio. Quando a gente fala de saúde mental e a deficiência visual, esse assunto ele fica um pouco mais sério, né, porque a gente sabe que, infelizmente, essa é uma coisa que afeta aí a vida da pessoa com deficiência, e é justamente sobre esse assunto aí, juntando a deficiência e a saúde mental do Setembro Amarelo que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ruana. Aqui nesse canal eu falo sobre a minha deficiência visual, que é a baixa visão. Eu nasci com ela desde que eu me entendo por gente, e eu compartilho aqui com vocês um pouco do meu conhecimento e aprendo também um pouco com vocês. Caso vocês tenham interesse em se aprofundar um pouquinho mais, conhecer mais, né, sobre essa deficiência, eu vou estar deixando aqui, ó, no box da descrição um link de uma playlist que fala só sobre a minha deficiência, para que vocês possam ir lá, maratonar e conhecer um pouquinho mais sobre essa deficiência. Além disso, lá no box da descrição, vocês também vão encontrar meu link de afiliado, tanto da Amazon quanto do Mercado Livre. Comprando qualquer coisa, seja as coisas que eu indico aqui ou qualquer outra coisa com esses links, vocês não tiram nada mais do seu bolso e me ajudam com uma pequena comissão. Mas vamos para o assunto do vídeo, que é um tema muito importante, né, de ser falado, principalmente para nós, pessoas com deficiência visual. Primeiramente, deixa eu contar para vocês, né, contextualizar o que seria esse Setembro Amarelo. Bom, basicamente, o Setembro Amarelo é uma campanha que acontece no mundo inteiro para falar um pouco sobre a saúde mental, do quanto que é importante a gente pedir ajuda e que isso não é vergonha, gente. Saúde mental, todo mundo passa por desafios, todo mundo passa por dificuldades e a gente é um ser humano, a gente tem sim que pedir ajuda em um momento ou outro, porque a gente vive em uma sociedade, em uma comunidade, né, em um grande grupo onde uns ajudam os outros. Então essa campanha ela fala da importância, né, da saúde mental, da gente se cuidar não só do corpo físico, mas também da nossa mente e também da prevenção ao suicídio, que é uma coisa muito importante, né, que é uma coisa que acontece muito não só no meio, né, das pessoas que têm deficiência, mas também no meio das pessoas que não têm nenhuma deficiência. Para vocês terem uma ideia, eu quero conversar um pouco com vocês sobre esse assunto, porque eu recebo muitas mensagens de pessoas com deficiência que em algum momento pensaram realmente, né, na própria vida, e o meu conteúdo foi um acalento, ajudou essa pessoa a não cometer esse ato. Então, por isso que é tão importante a gente conversar sobre esse assunto. Quando a gente fala de deficiência visual, né, seja ela baixa visão ou cegueira, a gente não fala só das barreiras físicas, que são as barreiras realmente da sociedade, né, que é um piso tátil que não tem, que é, por exemplo, uma rampa que não tem, por exemplo, um elevador que não tem, é uma letra que está pequena. A gente não fala só sobre isso. É importante a gente falar também do emocional da pessoa com deficiência. Eu não sei se vocês sabem, mas em muitos momentos a gente passa pela questão da exclusão, pelo capacitismo, o preconceito, né, o julgamento da outra pessoa com relação à pessoa com deficiência. E lidar com isso não é nada fácil. Eu sei do que eu estou falando porque eu já passei por essas situações. Teve um momento em que eu me senti sozinha, assim, teve momentos, eu nunca passou na minha cabeça essa questão de vocês entenderam, né? Mas já me senti, sim, meio excluída de um grupo só pelo fato de ter a deficiência visual. Então, essas são questões que passam-se na cabeça do ser humano, né, da pessoa com deficiência, justamente por isso. E como a gente vive uma sociedade que a gente precisa se incluir em um determinado grupo para a gente se sentir aceito, né? E quando essa exclusão acontece, a gente fica, meu Deus, é por conta da deficiência, fica culpando Deus e o mundo, e em muitos momentos a gente fica pensando, para que eu nasci com essa deficiência? Por que eu vim ao mundo com essa deficiência? Qual o sentido disso? Qual o porquê disso? Né? Imagina, eu nasci em uma família enorme, onde só eu tenho essa deficiência. Então, imagina o peso disso tudo, né? Você se sentir praticamente um patinho feio ali na sua família. Então, em uma hora ou outra,
você vai acabar sentindo o peso grande da deficiência. Mas eu queria conversar com você e te dizer que você não está sozinho. Você não está sozinho nesse mundo da deficiência. A gente é mais de 6 milhões de pessoas com deficiência visual, né, baixa visão especificamente, só aqui no Brasil. Então, por mais que você olhe para os lados e você não veja outra pessoa que tenha a mesma deficiência que você, que passa pelos mesmos desafios, as mesmas barreiras, as mesmas dificuldades, pode ter certeza que na outra cidade, no outro estado, vai ter alguém que passa pelas mesmas situações que você. E é por isso que é tão importante, né, essa questão de estar aqui na internet e de falar sobre essa deficiência, para que outras pessoas vejam que, poxa, não é eu que estou aqui sozinha. Ela também passa pelas mesmas situações que eu. Porque esse é um pensamento, é um sentimento que eu senti em muitos momentos. Então, estar aqui e poder conversar com vocês sobre isso é uma grande honra. Então, assim, primeira coisa, não se sinta sozinho. Segunda coisa, peça ajuda, façam terapia, cuidem da saúde de vocês. Gente, o bem mais precioso que a gente tem é a nossa saúde, não só a saúde física, né? Eu sei que a gente fala muito do fitness, do quanto que é importante a gente fazer atividade física, manter uma alimentação e até inclusive para a nossa visão, né? Para a gente cuidar do pouco que a gente tem. Mas em muitos momentos a gente esquece de falar do quão importante é a gente cuidar da nossa saúde mental, da nossa cabeça, né? Eu sou uma pessoa que eu penso assim, o nosso corpo e a nossa mente, eles estão interligados. Se uma coisa não tá boa, o outro não vai estar. Então, é tão importante você cuidar da sua saúde, da sua alimentação física, né? Física e alimentação, mas também é importante você cuidar do seu emocional, que é onde tudo acontece. Porque se você não tá bem psicologicamente, logo você não tem força para correr, você não tem força para fazer sua própria comida, você não tem força de lutar, de correr, de procurar um tratamento para sua deficiência, por exemplo, vai que tenha, de procurar entender o porquê da sua deficiência, de procurar realmente viver a vida. Gente, a vida é maravilhosa e por mais que a gente enxergue tão pouco, a gente pode ver que a vida é maravilhosa. Ó, por exemplo, aqui atrás de mim, tá vendo isso? São plantas, né? E aqui tem um sol não, um céu, na verdade, né? Azul. Então, assim, a gente não consegue ver tudo perfeito, mas esse macro, essas coisas assim que Deus fez, a gente consegue ver. Então, fique feliz por isso, fique feliz por estar vivo, fique feliz por estar enxergando, né? Você que tem baixa visão, assim como eu. E se você tem cegueira, fique feliz por ouvir, por falar, por andar, por outros sentidos que você tem, porque a vida ela é feita disso tudo, né? E ainda bem que a gente tem outros sentidos. Já pensou que se fosse só a visão e a gente nascesse sem, o quão ruim seria? Então, assim, tenta ver o copo meio cheio, né? Ao invés do copo meio vazio. Essa filosofia é muito legal e vale muito para esse contexto, para que a gente não cometa uma coisa ruim com a nossa saúde mental. Então, acho que esse vídeo ele bem assim, ó, pra gente parar e pensar, poxa, por que eu tô pensando nisso? A minha vida ela é muito boa. E o fato de ter a deficiência visual não torna a minha vida ruim. Não torna a minha vida, meu Deus, horrível. Não é assim. Em algum momento você vai se sentir assim e tá tudo bem, se for só em um momento e depois passa. Mas se você vê que você tá se sentindo triste, que você não tá se sentindo legal, procura um psicólogo, tá? É um conselho de amiga aqui. Faz terapia, é uma coisa que mudou muito a minha vida, por exemplo, e eu tenho certeza que pode mudar a sua vida também, tá bom? Então aproveita aí o Setembro Amarelo, que tá essa campanha, né? Tá tendo muito vídeo sobre isso, para refletir, pensar e ver que a sua vida ela é maravilhosa, apesar de ter a deficiência visual, e procurar a terapia para cuidar da sua saúde mental, né? Não só cuidar do seu corpo, da sua alimentação, mas da saúde mental também. Uma mensagem que eu quero deixar para vocês é que a vida de vocês tem valor. Vocês são seres humanos que têm valor na vida de outras pessoas, na vida dos seus familiares, dos seus pais, dos seus amigos. Você é importante e eu tô aqui para te dizer isso com todas as letras.
Você é importante para mim, você é importante para o seu vizinho, você é importante para os seus pais, para os seus amigos, enfim. Lembre-se, você é importante e a sua vida, ela vale muito. Você é muito mais do que uma deficiência visual, você é muito mais do que uma limitação visual, você é muito mais do que uma sociedade capacitista, uma sociedade que exclui em alguns momentos, mas em que em muitos momentos também inclui a gente. Então, eu gostaria que você se lembrasse da importância da sua vida e da importância que você tem como ser humano para esse ecossistema todo acontecer. Lembre-se do quão importante é a rede de apoio, né? O quão importante é você estar perto das pessoas que você ama e do quão importante, principalmente, é você fazer terapia. Eu sei que eu estou batendo muito nessa tecla da terapia, mas é porque realmente é uma coisa que mudou muito a minha vida no processo de aceitação da deficiência e de lidar bem com ela da forma como eu lido hoje. Então, eu acredito que ela pode transformar a sua vida. Então, assim, para mim, eu espero que esse vídeo aqui, ele faça pelo menos você querer fazer terapia. Eu sei que eu não sei assim exatamente se tem no SUS, né, a terapia, você pode dar uma pesquisada, mas no particular tem, então dá uma olhada, dá uma pesquisada, ver se cabe no seu bolso, espero que sim, para que você possa cuidar da sua saúde mental. Falar sobre saúde mental é um ato de amor. E quando a gente fala sobre esse assunto dentro do nicho da deficiência visual, a gente mostra que a nossa vida importa, que a nossa vida também tem valor, para que esse tema, né, esse assunto, ele seja cada vez mais inclusivo e inclua todas as pessoas. Eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo ele tenha te feito pensar e ver o quanto que a sua vida ela importa para esse ecossistema, o quanto você é importante e maravilhoso, né? E o quanto que viver com deficiência, por mais desafiador e difícil que seja, vale a pena. Vale a pena você lutar pela sua vida, você continuar vivendo. Vale a pena, quem sabe, um dia, por exemplo, você formar a sua família, ter seus filhos, enfim. Então, assim, vale a pena. Não desistam da vida de vocês. Vocês são incríveis e vocês não estão sozinhos. Lembrem sempre disso quando vocês estiverem passando por um momento difícil. E momento difícil, gente, todo mundo vai ter, todo mundo vai passar, porque a gente é ser humano e não é porque a gente tem uma deficiência que a gente vai passar ileso, né, nessa situação. Não, a gente também vai passar por momentos muito desafiadores. Então, assim, eu desejo que vocês tenham uma vida maravilhosa, apesar da deficiência, apesar dos desafios, e que vocês vejam que a vida de vocês é incrível. É isso que eu tenho para dizer para vocês, né? Falar com esse assunto que é tão importante na nossa vida da pessoa com deficiência. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.